Fernanda, para completar na frase, o futuro do treinamento, da capacitação da força de vendas é personalizado, prático e impulsionado por dados reais e com um toque de inteligência artificial e outro de sensibilidade humana. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral! No episódio de hoje nós vamos conhecer a trajetória da Deepful, uma empresa que nasceu como Deep Dive, ela vai contar já, com a missão de transformar o treinamento da indústria farmacêutica. Também eles vão contar por meio da inteligência artificial, que é o assunto do momento. Em pouco tempo evoluiu para um ecossistema robusto, aí, especializado, redefinindo a interação entre médicos, representantes de vendas, a área de marketing. Para contar essa história toda de inovação e liderança, eu tenho a honra de receber aqui no Vioral a Fernanda Zen, a Fê, cofundadora e Head de Customer Success e Marketing da Deepful. A Fê vai compartilhar um pouquinho esses desafios, as conquistas dessa jornada e, lógico, eu vou perguntar para ela sobre o papel das mulheres na liderança de empresas de tecnologia. Então vocês se preparem aí que vai ser uma conversa super inspiradora, que vai combinar tecnologia, estratégia, força da diversidade no mundo do negócio, aqui no Brasil. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, PC. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de eu contar um pouquinho mais aí sobre minha trajetória e também sobre a Deepful. Legal. Fê, vamos começar com a história da Deep Dive, né? Ela surgiu com qual intuito? Vocês começaram... Qual que era o objetivo da Deep Dive lá em 2023? E por que vocês fizeram esse spin para Deepful? Qual que foi esse bichinho que mordeu que vocês falaram? Não é Deep Dive, é Deepful. Então, eu vou voltar um pouquinho antes até e contar como surgiu a Deep Dive, tá? Tá. E, na verdade, ela nasceu para ser uma plataforma conversacional de inglês. Então, era outro propósito, totalmente diferente. Mas para a indústria, isso ou não? Nada a ver? Ainda não. Então, era para prática conversacional em inglês e era muito focado em executivos. Tá. E aí, a gente fez um lançamento de um protótipo no início de 2023... E alguns desses executivos eram da indústria farmacêutica. Então, eles foram testar a plataforma e ali surgiu uma dor, né? Uma pessoa visionária aí da indústria falou: queremos essa plataforma, mas não para conversar em inglês. A gente quer conversar e treinar a nossa força de vendas com um roleplay, né? Que existe hoje muito na indústria farmacêutica de uma forma digital. Conseguimos isso com a plataforma? Então, ali a gente voltou, estávamos no início da Deep Dive, né? Voltou internamente, conversou e a gente viu que, poxa, tem uma dor muito grande aqui nesse setor que eu acho que a gente consegue resolver. E ali a gente pivotou totalmente a empresa e foi, né, modelado esse produto de treinamento roleplay junto com a indústria naquele momento e foi assim que nasceu a Deep Dive dentro da indústria farmacêutica, de uma dor real. Legal. Ó, Fê, agora você... Nossa, minha cabeça explodiu aqui que eu quero entender um pouquinho. Você me fala de plataforma de idioma, a primeira coisa que vem na cabeça é o grande big case que é o Duolingo. Esse era o espelho de vocês? Queremos ser o Duolingo para executivos? O que era? Só para eu entender um pouquinho, assim, qual que era esse pensamento inicial? A gente pensava muito na prática conversacional de uma forma mais ampla e mais frequente. Diferente do Duolingo, né, que tu repete palavras, enfim, a gente emulava situações com a nossa inteligência artificial, seja numa entrevista, num feedback, numa reunião presencial, então a gente emulava diferentes situações. Mas era texto ou era áudio? O que era a emulação? É áudio, conversacional. Tá. Então é a inteligência artificial conversando e a pessoa respondendo. Que continua a mesma premissa hoje, tá? Na indústria farmacêutica, mas agora, ao invés de professores, chefes, enfim, esse mundo corporativo, são médicos, são farmacêuticos, são personagens da indústria farmacêutica que conversam com esse usuário que geralmente é o representante de vendas, né?
Então é um pouquinho dessa história, assim. Que legal. Ô, Fernanda, você tem algum pé na área da saúde? De onde você veio, assim, ou não? Você opera realmente na área de idiomas, educacional, pedagógico? Me conta um pouquinho da tua história como uma das fundadoras para eu entender, assim, como é que foi para vocês transicionar de idioma, educação, não deixa de ser educação que vocês estão fazendo, continua sendo uma edutech, né? Mas agora nichada, né? Porque entrar na indústria da saúde não é fácil, é um nicho específico, cheio de regras, com um ecossistema próprio. Esse foi o maior desafio. Eu venho da área de marketing, então eu tenho 12 anos aí de trajetória até então, né? Antes de fundar a Deep Dive, agora a Deepful, na área de marketing. Mas eu trabalhei numa multinacional chamada Henry Schein, é da área da saúde, Sim. Mas é na área mais odontológica. E um dos nossos sócios, ele trabalhou como diretor de produto na Doc Planner, que no Brasil é a Doctoralia. Então, assim, a gente tinha um certo conhecimento, mas não o conhecimento profundo na indústria farmacêutica. Então, foi o principal desafio, assim, que a gente enfrentou. Mas, como eu comentei, foi uma dor que apareceu e a gente teve uma indústria farmacêutica que foi a Libs, tá? Que viu essa grande necessidade e modulou com a gente esse produto. Então, o desafio, na verdade, se tornou uma oportunidade, né? A gente conseguiu construir esse produto exatamente focado nas dores que a indústria tinha. Mas eu venho de outra área, assim, mais a área de marketing mesmo. Pro marketing, Fernanda, como é que foi? Porque pra mim é um business plan completamente diferente, é uma proposta de valor completamente diferente pra empresa. Me conta um pouquinho, o que foi? Foi pegar tudo, jogar no lixo e começar a reescrever tudo de novo? Deu para aproveitar? A plataforma deu para aproveitar porque continua sendo, né, a conversação, depois de cada interação gera relatórios de performance, isso já faria com o inglês, agora a gente faz muito voltado para propaganda, né, a gente entende com o gestor. Só para quem tá nos ouvindo, é uma plataforma que tá no quê? Tá no mobile, tá no desktop, ele acessa um ambiente e esse ambiente tem uma IA por trás, é isso? Perfeito, é uma plataforma web. Então pode acessar via celular, tablet, notebook. Não precisa baixar nada. Não precisa baixar nada. Tá. E aí tem uma IA por trás. Então me conta, como é que foi construir a Deepful do que você já tinha da Deep Dive em termos, estou falando de marketing, até de cultura organizacional aqui. A gente tinha um evento de lançamento já planejado, tá? 2 semanas depois que a gente fez esse pivô, com convidados, com tudo. Mas nesse momento era uma decisão muito importante. E aí a gente definiu que não, vamos aceitar isso, é uma oportunidade muito boa, existe uma dor real aqui. A gente matou a escola de inglês, então, né, tivemos ali um luto de 2 semanas. E aí o marketing foi aquela correria, né? Então a gente manteve o evento e aproveitou esse evento para posicionar essa nova empresa, essa nova estratégia, né? E lançar para o mercado. Então a gente aproveitou as estratégias que tinha, mas reformulou totalmente aí a comunicação, né? Mas o produto em si, ele se manteve, porque o que muda do inglês para a indústria farmacêutica é realmente como a gente alimenta essa inteligência artificial, né? Esses personagens, o relatório, o que a gente vai avaliar, que não tem mais nada a ver com performance de inglês, e sim com a performance, né? Sim. Da propaganda em si. Agora me conta então um pouquinho como é que funciona essas funcionalidades do rap, né? O que vocês treinam exatamente? Vocês recebem, só para quem tá pensando assim, tá... Você recebe um briefing, esse aqui é o perfil do meu médico, esse aqui são todas as questões técnicas do meu produto, vou treinar que parte da visita, é só a visita em si que ele faz no médico, tanto online quanto presencial, é a visita. Me conta um pouquinho o que vocês estão, qual que é a funcionalidade toda da Deepful aí? Então, esse nosso módulo, esse produto de roleplay, né, ele veio para muito substituir o roleplay que já existe hoje na indústria, mas é feito... geralmente com um médico ou com um gestor. E aí ele geralmente é presencial, não tem a escala adequada, né? Não tem a metrificação adequada. Então a gente traz inteligências artificiais, a gente cria personagens. Pode ser um médico, mas pode ser um comprador de uma farmácia, pode ser algum personagem no hospital, um dentista... Pode ser diferentes personagens. Então, o primeiro passo é a gente entender qual é o objetivo da indústria, o que ele precisa treinar. Boa. É uma parte mais de venda, é uma visita médica, é um estudo científico, é um lançamento. Então, tem diversas situações que a gente constrói esse personagem para estar adequado, né? Para o representante conseguir treinar esse roleplay que já teria presencialmente, mas agora em escala e em métricas. Junto a isso, a gente entende também
o objetivo, né? Vocês querem treinar algo mais técnico, algo mais consultivo, então depende muito do objetivo que a indústria vai nos trazer. E assim a gente vai pedir algumas informações, então qual é o teu objetivo, qual é o médico, qual é o perfil desse médico, é analítico, ele é mais amigável, a gente vai tentar replicar mesmo a dor que acontece no campo, né? Quais são as principais objeções que esses médicos estão trazendo. A gente volta para casa, né, ensina essa inteligência artificial, quem ela é, quais as dúvidas que ela tem, as objeções, e ela vai conversar com esse representante e depois gerar esse relatório, né, de performance, tanto dos pontos de oportunidade de melhoria e também o que ele foi bem, né, e enfim, para ter um ciclo aí de aprendizado mais rápido. E Fernanda, o que é? É vídeo? É um áudio que ele vai gravar, a resposta em áudio e texto? Me conta um pouquinho dos inputs e outputs entre a força de vendas e só IA. Tá, é toda via áudio, então o usuário ele vai conversar com essa inteligência artificial, mas também tem um apoio visual, então o que ele tá falando tá aparecendo uma transcrição ao mesmo tempo para apoiar essa jornada aí de conversa, e a gente está implementando agora também o uso do VA. Agora vai aparecer para o representante também o apoio visual. Se ele tem algum material que ele utiliza na visita, né, mesmo no médico, ele vai conseguir imputar na nossa plataforma. E enquanto ele vai fazendo a propaganda dele para nossa IA, ele também pode mostrar telas, enfim, para ficar um pouco ainda mais próximo da realidade, né, que eles têm dessa visita no dia a dia no campo. Você falou de métricas, né? Só fiquei curioso para saber assim, que métricas você está avaliando? É tempo de visita, resposta adequada com o roteiro que vocês tinham pré-imputado lá? Que métricas são essas? Essas métricas, elas são sempre construídas com um gestor, de acordo com cada objetivo, mas posso trazer alguns exemplos aqui que são bem comuns entre nossos clientes. Então, avaliação de conhecimento técnico, se o representante está citando os benefícios esperados de um medicamento, se ele contornou as objeções da forma correta, se ele seguiu os passos da propaganda esperado, geralmente a abertura, sondagem, né, de prescrição daquele doutor, prescrição, fechamento. A gente avalia também menção de benefícios, depende, né, se o gestor ele tem o objetivo de treinar a propaganda frente a um concorrente, se ele citou o concorrente ou não. A gente dá feedbacks qualitativos também, então, o que poderia, né, acontecer de melhor na próxima propaganda. Então, a gente vai entendendo qual é o objetivo, né, junto àquele gestor daquele treinamento e vamos construindo essas métricas na plataforma também. E tem um human loop aí, Fernanda, só para entender assim, nessas métricas qualitativas, por exemplo, você tem alguém consultivo do teu time que está olhando isso e também imputando ou não? É puramente um agente de IA treinado que está dando essa devolutiva? Existe o humano muito na calibragem, né, antes, quando a gente lança esse treinamento. Tá. Então, como que funciona esse fluxo até criar um treinamento? A gente libera um briefing, né, para o gestor, a gente vai entender qual é o objetivo, personagem, as objeções para a gente imputar, quais são as métricas que a gente quer criar. A gente monta esse treinamento na plataforma, testa aqui o nosso time de sucesso do cliente, vê se está um treinamento legal, manda para o gestor e aí, às vezes, né, eles trazem algumas pessoas do campo também para testar. A gente entende se está próximo ao dia a dia do representante, né? E aí existem nesse momento as calibrações do humano mesmo, né? Não, vamos deixar um pouco mais simples, ou vamos adicionar essa objeção, ou vamos tirar essa métrica, incluir essa métrica. E aí então tem uma construção conjunta com máquina e humanos aqui pra gente chegar no treinamento ideal. Você falou que o produto é o Roleplay. Existem outros produtos, é isso também? Isso, até contando um pouquinho da virada Deep Dive para Deepful, né? Então a gente nasceu com esse produto de treinamento de roleplay, mas à medida que a gente foi ganhando clientes na indústria, a gente entendeu que tem outras dores nessa jornada de vendas, né? Desses times de vendas. Então, outro produto que a gente tem também é o que a gente chama de Navigator. Ele também foi modelado com a indústria farmacêutica, foi com a Johnson & Johnson, que trouxe muito uma dificuldade de roteirização. Então, os representantes têm lá a missão, né, de visitar no ciclo tantos médicos, estão espalhados em diferentes lugares e aí tem diferentes prioridades. Então, além daquela visita, ele ainda tem que fazer a gestão, né? Quem eu vou visitar primeiro, como que eu vou fazer minha rota do ciclo aqui e o que eu vou falar nessas visitas. Então, esse produto ele foi modulado para ter um algoritmo que entende o que é importante para aquela indústria. Por exemplo, eu quero fazer mais visitas com o mesmo tempo do representante,
ou não, eu quero priorizar os top 10 médicos aqui da nossa indústria. A gente entende o que é importante para aquela indústria e o nosso algoritmo sugere rotas. Então, ele vai tentar, né, metrificar para a tua carteira de clientes. A gente sugere que nessa semana você visite tais médicos, porque eles são importantes e ainda não foram visitados. Além disso, né, a gente integra com a IQVIA, com bancos aí de informações que o... É isso que eu ia perguntar, vocês já estão nessa integração de API já com essas plataformas de CRM? Já, sim. A gente integra com CRMs e busca todas as informações importantes para compor aquela visita no campo. Então, hoje, o representante ele tem diversas informações em diversos bancos de dados. O que a gente procura fazer é trazer para um lugar só. Então, eu estou indo visitar o Dr. Paulo, o que é importante eu falar para ele? Então, a nossa plataforma vai lá buscar a última visita que ele registrou, a demanda que aquele doutor tem, né, vindo de outro banco de dados. Então, ele busca todas essas informações e sugere a melhor abordagem para aquele representante na visita àquele médico que deu ali na roteirização ideal. Então, um pouco isso do Navigator. Dá pra falar, Fernanda, que vocês são uma injeção de testosterona nessas plataformas de CRM, é isso? Olha, dá. Acredito que dá. A nossa ideia é otimizar, né, e trazer mais produtividade mesmo. Então, além disso, né, a gente tá sempre entendendo quais são as dores da indústria e tentando trazer soluções, né? Então, a gente tem esses 2 produtos bem modulados, mas a gente integra também outras plataformas com outros desafios e resultados aí também. Então, assim, se você me contando tudo isso, eu vejo que vocês estão muito próximo também de ser quase que uma plataforma de CRM. Vocês querem, tá no roadmap de vocês irem para esse caminho ou não? Vocês querem simplesmente ficar com esse olhar de uma IA que vai integrar as grandes plataformas de CRM? Não tem essa resposta concreta para te dar, mas assim, no momento a gente entende que a gente pode muito mais impulsionar esses CRMs, que já estão bem consolidados na indústria, porém não entregam, né, 100% do que o mundo mais atual está demandando. Então, que são dados reais, informações de diversos lugares. Então, nesse momento, a gente está focado nessa parte de realmente empoderar esses CRMs e dar o melhor para o representante, né, com as informações que ele precisa. No futuro, eu não sei te dizer, mas a gente entende também que existem Viva, Salesforce, plataformas muito bem consolidadas já nesse setor de CRM que fazem muito bem o seu papel, né? Mas que talvez ainda não estão nesse momento de que a gente pode agregar nesse momento mais do que substituí-los. Essa é a nossa visão no momento. Muito interessante, Fernanda. Eu até queria entender, né? Tão pouco tempo, eu imagino que vocês já devem ter alguns dados importantes, porque se você pega todos os estudos aí, que quando a gente olha o uso de adotar IA em treinamentos, a gente vê assim, aumenta a retenção de conhecimento, além do que você falou da questão da escalabilidade, exponencialidade, né, cara? Você tem uma redução de tempo de capacitação, de oportunidade para times de vendas que estão espalhados pelo país todo, né? De você conseguir ter isso e tá tudo digital, ou seja, o dado tá lá para ser analisado e para ser tomada uma decisão depois. Eu queria entender um pouquinho assim, o que você já tem de números, de avaliações, o que a Deepful tem para dizer assim, cara, olha o quanto que a gente tem contribuído para um avanço no cenário da indústria farmacêutica, principalmente na força de vendas. Começando de trás para frente, então o Navigator, né, é o que a gente colheu mais recentemente aí os dados e a gente aumentou a produtividade de 30% no campo, seja nessas rotas, né, tanto de tempo quanto de economia mesmo. Então a gente gerou rotas pensando na distância, na otimização assim desse representante dessa indústria. E ali a gente recebeu uma métrica que foi feita pela própria indústria, nos trouxe que a gente reduziu aí 30% de tempo e de custos dessa indústria com o nosso produto Navigator. E o que a gente tem de treinamento está começando a integrar, porque na indústria farmacêutica a gente não mede as vendas e sim a geração de demanda, né? Então demora um pouco mais o resultado da venda em si, mas a gente já tem recebido vários feedbacks de que eles estão cruzando times que estão treinando com a nossa plataforma e está começando a crescer o índice de vendas dessas equipes também, de geração de demanda. E aí, além disso, a gente tem recebido também muitos feedbacks do próprio time de treinamento. Então, não só lá no resultado final, mas o próprio usuário que está treinando na nossa plataforma, uma indústria nos trouxe que o NPS, que era de 52 em relação ao treinamento e roleplay, foi para 93.
Então, assim, eles se sentem menos pressionados com o nosso roleplay, porque não é uma pessoa ali avaliando. Eles sentem que estão realmente focados na mensagem e não mais ali na pressão, na vergonha. Eles conseguem realmente treinar. Então, assim, a gente tá bem feliz com o feedback tanto dos usuários, dos gestores, da performance de campo. E, como eu comentei, a gente gosta muito de modular esses produtos, né? Então, a gente pega todos os feedbacks, vai implementando novas funcionalidades, ferramentas, né, ao longo dos feedbacks que a gente vem recebendo. Mas a gente tá bem feliz aí até então com os resultados. Fernanda, eu tô há 17 anos nessa indústria. Há 17 anos essa dor é a mesma sempre da indústria, tá? Não muda. E eu fico tão feliz. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a ler o case de vocês. Porque eu falei assim, eu enxergo aqui um momento na indústria de realmente a gente poder mudar o modelo de negócio da força de vendas. Que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tem dados o suficiente para provar teorias. Vocês acham que vocês estão seguindo nesse caminho de ter dados suficientes para provar novas teorias de novos modelos de negócios, do que realmente impacta o médico brasileiro e não impacta o médico brasileiro? Assim, o que vocês estão vendo? Já dá para traçar um olhar sobre as visitas digitais e presenciais, onde que uma não vai? Como é que vocês estão enxergando esse cenário agora? A gente acredita que cada vez mais a visita ela vai ser consultiva, né? Então, talvez a inteligência artificial no futuro fique com a parte mais operacional, mas jamais vai substituir o representante, o consultor. Então, essa é uma das dúvidas que a gente recebe muito, assim. O que vocês acham do futuro do representante de vendas? A gente acredita muito que ele vai continuar existindo, que ele é fundamental. Então, a gente faz pesquisas tanto com os representantes, mas também com os médicos, né? A gente faz algumas visitas e entende o que é importante para eles ou não. E eles gostam, sim, dessa visita. Então, a gente acredita que vai ser cada vez mais personalizada, orientada a dados e consultiva, mas jamais vai substituir um pelo outro. Então, a gente acredita que esse digital pode vir a talvez chegar em partes, em médicos que o representante ele não está conseguindo chegar, em áreas mais remotas, sim. E também complementar a visita que já existe, mas a gente acredita muito no papel ainda desse representante, porém de uma forma mais personalizada e consultiva. Quando você fala consultiva, você quer dizer o quê? Assim, só para deixar claro para os ouvintes aqui do Vioral. Entender mais o que é importante para aquele médico específico, né? Que é até a proposta do nosso Navigator. Então, qual a mensagem ideal para aquele médico? O que ele busca? Ele gosta mais de um estudo clínico? Ele gosta mais de receber um início de tratamento? E ser muito assertivo para aquele médico e não ter uma estratégia geral, né, de visita para todos os médicos da carteira, por exemplo. Então, a gente acredita que esses dados, né, vão dar cada vez mais condições de deixar mais personalizada a visita e agradar, né, cada vez mais os médicos aí, ter uma entrega mais assertiva. Que show! Agora, quero falar um pouquinho da tua história, principalmente no papel do gênero feminino, né? A gente sabe que diversidade de gênero aí é muito importante, principalmente para as novas empresas como as de vocês. Eu queria que você me falasse assim, como que você percebe o impacto de liderança feminina em empresas inovadoras como a Dipful, né? Como que tem sido para vocês, Fernanda? Olha, eu acho que é muito importante, tá? Eu tenho sócios majoritariamente aí masculinos, mas eu tenho muita sorte, são pessoas que me dão muito espaço, me escutam e a gente se trata assim igualmente, mas eu sei que no mundo real nem sempre isso acontece, né? Eu acredito muito que o papel feminino ele vem para trazer uma escuta ativa, uma sensibilidade que é muito importante. Eu escuto muito os feedbacks dos nossos clientes. Ai, que bom que tu tá aqui para ouvir, entender e ir a fundo. E talvez isso é um dom mais feminino, né? Digamos, que a gente tem naturalmente, né? Então, acho que é muito importante essa complementaridade, mas posso dizer que hoje eu tô mais acostumada, mas, assim, desde o início da minha carreira eu sempre percebi, principalmente na tecnologia, que é um ambiente mais masculino, né? Eu ficava um pouco no início retraída, mas aos poucos eu fui entendendo que é importante o nosso papel. A gente não precisa ser igual. A gente vem para complementar, né? Principalmente com essa escutativa, sensibilidade, essas características mais femininas. Agora, você percebe, até olhando aqui o cenário nacional, né? Como que as pessoas te enxergam, Fernanda, quando você chega nesses grandes congressos, simpósios, como uma fundadora de uma startup falando de IA. Como que é essa receptividade? Como que as pessoas te ouvem? Como é que tem sido para você essa experiência como mulher, Fernanda? Mulher e fundadora. Tem sido bastante positiva, mas eu confesso que é sempre
Parece que a primeira impressão é... quem é essa pessoa? O que ela tá fazendo aqui, né? E aí depois, conforme a gente vai conversando, a experiência é muito positiva. Mas eu entendo que sim, ainda tem uma primeira impressão, né, de questionamento. E aí depois tudo flui normalmente, assim. Mas, no geral, tem sido bastante positiva. E como é que tem sido a adoção da IA? Você acha que, assim, força de vendas vai ser adotar a IA nesse ano ainda? Como é que você tem enxergado isso? Porque eu tenho conversado demais, Fernanda, com a indústria farmacêutica sobre o uso, por exemplo, de IA generativa. E é inacreditável como as pessoas sabem que existe, muitas empresas já têm sua própria IA generativa, mas as pessoas não estão usando, ou estão usando pouco do que a IA generativa pode oferecer. Eu acredito que as pessoas devem falar muito com você sobre essa coisa do letramento da IA. O que você tem visto? Como é que tem sido para você essa experiência do letramento de IA na indústria farmacêutica? Eu acho que, assim, ainda tá no início, né? É uma indústria também que ela é um pouco mais conservadora, querendo ou não. Mas se a gente comparar do ano passado para esse ano, é uma diferença bem notável, por mais que esteja no início ainda. As pessoas já vêm entendendo o que é a importância e com uma vontade de fazer acontecer. Ainda existem muitas dúvidas, qual é o processo ideal para aplicar, como usar isso, principalmente, né, aqui no modelo de vendas aqui da minha indústria. Então, tem muitas dúvidas, mas já existe um interesse muito maior do que a gente via no ano passado. Então, a gente está bem feliz com esse movimento. E ainda, né, existem dúvidas comuns, é uma tecnologia, é uma novidade, mas a gente sempre procura explicar como que funciona, a segurança, que, né, a gente tem guias aqui de segurança, tem desde toda a parte de compliance, então a IA não vai aprender de uma indústria para outra. Enfim, todas essas dúvidas são muito comuns, então a gente entende muito essa aflição, mas a gente vê um movimento bem legal acontecendo, principalmente do ano passado para esse ano. Uhum. Tem um relatório da Accenture que fala que o uso de IA pode melhorar em 30% a produtividade de equipes de vendas no setor farmacêutico. Para líderes ainda que hesitam em integrar a IA em seus processos, que conselho que você dá, Fernanda, para que eles iniciem essa transformação? Olha, o meu conselho é que testem. Escolham, né, que tenha um processo claro, uma dor e testem. Pode ser que a experiência seja 100% positiva, pode ser que tenha alguns ajustes, mas eu acredito que só testando e vendo o real resultado que a gente se sente mais seguro, né? Então, meu conselho é que testem mesmo e tirem as suas próprias conclusões. Que ótimo. Fernanda, qual que é o futuro da Deepful? O que vocês estão mapeando aí? Dá um spoiler pra gente aí. O que 2025 espera pra Deepful? Então, a gente espera, né, tá cada vez com soluções mais robustas, entendendo outras dores da indústria farmacêutica que a gente possa ajudar e cada vez mais integrando dados reais. O que tá acontecendo mesmo no campo, as dores, as dificuldades e fazendo coisas mais naturais, né? Então, hoje a gente ainda cria treinamentos muito com base no que os gestores nos imputam e a ideia é que cada vez mais a gente consiga pegar dados reais, dores reais, direto de CRMs, criar treinamentos automáticos e que um alimente o outro, assim. Então, é esse o nosso desejo, cada vez mais entregar, né, resultados com base em dados reais. Quem quiser ter contato com a Deepful, saber mais da Deepful, dá os arrobas, dá os contatos, como que a pessoa entende, onde que ela procura mais sobre? Pode procurar no nosso site, deepful.ai, e também no nosso LinkedIn, @Deepful. Maravilha, eu vou deixar também todos os contatos aqui também na descrição desse episódio, para vocês irem lá e clicar. Fernanda, para completar na frase, o futuro do treinamento, da capacitação da força de vendas é... personalizado, prático e impulsionado por dados reais e com um toque de inteligência artificial e outro de sensibilidade humana. Maravilha. Fernanda, esse ano eu tenho feito uma pergunta para todos que participam aqui do Vioral. Então a 8ª temporada vai ser recheada de pessoas respondendo essa pergunta, porque, na minha opinião, chega da teoria da IA, agora é a hora da gente ir para a prática, né? Já falamos muito de IA. Qual é o prompt que você mais utiliza no seu dia a dia? A Fernanda utiliza... Eu tô ensinando prompt para as pessoas terem aí uma lista de prompts para elas entenderem assim, o que as pessoas estão usando em IA generativa pro dia a dia delas. Olha, eu uso muito para estruturar as estratégias que eu preciso montar. Então, geralmente o prompt final é refine meu pensamento e transforme em um e-mail ou uma apresentação ou alguma coisa que eu preciso fazer. Então, eu nunca gosto de dar a missão para a IA. Eu estruturo meu pensamento mais ou menos e peço para ela organizar, né, da melhor maneira possível. Acho que é isso que eu mais uso no meu dia a dia. Maravilha.
Olha, Fernanda, eu sei que você teve no SXSW agora, a gente não conseguiu se encontrar, infelizmente. Fernanda, o que você voltou do SXSW assim? Mudou alguma coisa pra você? Você trouxe alguma coisa pra dentro da Deepful que você viu lá? Então, a gente viu que a inteligência artificial tá em outro estágio, a gente foi muito buscando entender, né? O ano passado a gente esteve lá também e era muito... A IA veio pra ficar ou não, e a gente percebeu que ela já tá pra ficar, não tem volta. E não existe mais esse pensamento de vai substituir alguém ou não. Não vai, mas vai com certeza empoderar pessoas que usam, né? E na indústria farmacêutica a gente percebeu muito a importância de ter dados bem estruturados para conseguir fazer um bom uso da IA, que é muito que a gente trouxe, né, como missão também de ajudar essas indústrias a organizar esses dados e entregar as melhores soluções possíveis. Mas uma recomendação, né, estruturem seus dados, cuidem de seus dados, que eles vão ser muito utilizados aí e empoderados com o uso da inteligência artificial. Esse, pra mim, acho que vai ser o teu maior desafio, Fernanda. Conhecendo a indústria, eu acho que o grande problema da indústria hoje tá nos dados, tá? Ela tem muitos dados, até porque você tem um representante todo dia coletando dados. Mas esses dados estão completamente desorganizados, desestruturados e fragmentados, né? Então vai ter que ter um trabalho gigantesco de limpar, extrair, reformular esses dados para que a indústria possa utilizar. Uma coisa que me deixa muito feliz, finalmente, a gente dá uso para o CRM. Eu acho que também que o CRM da indústria farmacêutica nunca foi CRM. Essa é a minha opinião aqui, eu tô falando aqui, minha opinião trabalhando com a indústria todos esses anos, eu brinco. Vocês têm tudo menos um CRM, vocês têm uma plataforma de auditoria. Agora, de CRM, para cliente, nunca vi. Então eu fico muito feliz, desejo sucesso para você, para Deepful, foi um prazer enorme bater esse papo. Obrigado, viu, Fernanda? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pelo nosso papo. E nos procurem aí nas nossas redes, no nosso site, a qualquer momento, para a gente conversar um pouco mais sobre a indústria farmacêutica e qualquer assunto relacionado. Maravilha, Fernanda. E aí, você ouvinte, obrigado por nos acompanhar. Se esta conversa ressoou com você, compartilhe com a sua rede, continue explorando as fronteiras da inovação e liderança. Até o próximo episódio. Esse foi mais um do Vioral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!